Imagine que todas as suas decisões financeiras, todos os caminhos que você percorreu até hoje, nasceram de uma conversa silenciosa que acontece dentro da sua mente. Uma conversa tão constante que muitas vezes você já nem percebe. Nos próximos minutos você vai entrar em contato com essa voz. Vai perceber como cada palavra que você diz para si mesmo tem moldado a sua realidade externa. Porque a verdade é simples e profunda. Não é apenas o mundo lá fora que decide se você prospera ou não. É o mundo aqui dentro. Pense em quantas vezes você repetiu frases como: isso não é para mim, eu não consigo, dinheiro só vem com muito sofrimento. Talvez você nem lembre do momento exato em que essas frases começaram a morar dentro de você. Talvez vieram da sua família, da sua escola, das comparações que você fez ao longo da vida, mas uma coisa é certa: cada vez que você as repetiu, elas se tornaram mais fortes. E cada vez que se tornaram mais fortes, criaram muros invisíveis entre você e a prosperidade que deseja. Agora respire fundo e observe como essas frases se manifestam em você. Elas aparecem quando você recebe uma oportunidade e a recusa antes mesmo de tentar. Elas surgem quando você pensa em cobrar pelo seu trabalho e sente vergonha ou medo. Elas se infiltram quando você compara a sua vida com a de outras pessoas e acredita que está destinado a ter menos. Seu corpo sente essas palavras. Seu coração acelera, seu estômago se fecha, sua respiração se encurta. Não é apenas psicológico, é físico, é real. Porque sua mente e seu corpo estão conectados e a forma como você fala consigo mesmo se grava como verdade em cada célula. Mas aqui está a revelação que poucos se permitem enxergar. Essas frases não são você. Elas são apenas vozes antigas, repetidas tantas vezes que parecem suas. Neste momento, quero que você imagine estar diante de um espelho invisível. Esse espelho não mostra o rosto que você vê todos os dias. Ele mostra o reflexo das suas palavras que você sempre usa para descrever sua vida. E à medida que olha, começa a perceber quais frases estão pintando essa imagem. Algumas são escuras, pesadas, cheias de medo. Outras são neutras, sem vida. Agora, imagine que você pode passar a mão sobre esse espelho e apagar uma dessas frases. Sinta como a imagem se transforma quando a frase some. O espaço vazio se abre e no lugar dela uma nova frase pode nascer. Repita comigo em silêncio. Eu posso escolher novas palavras. Eu posso escolher novos pensamentos. Eu posso escolher uma nova realidade. Quanto mais você repete isso, mais começa a perceber que sua mente não é uma prisão. Ela é um terreno fértil. E o que você planta cresce. Se planta medo, cresce limitação. Se planta confiança, cresce abundância. Nos próximos instantes, algo ainda mais profundo vai se revelar. Você vai começar a perceber quais emoções se escondem por trás do seu diálogo interno. Vai descobrir como a culpa, o medo e a vergonha se disfarçam de pensamentos lógicos, mas, na verdade, estão apenas mantendo você no mesmo lugar. Por agora, apenas respire. Sinta o peso dos velhos mantras de escassez saindo do seu corpo como fumaça. E sinta a leveza que começa a surgir quando você se permite falar consigo mesmo de uma forma diferente. O primeiro passo da abundância não é ganhar mais, é parar de se sabotar em silêncio.
Antes de irmos mais fundo, quero que saiba que há algo reservado para você. No comentário fixado deste vídeo, deixei uma oportunidade especial, uma reprogramação mental guiada feita para afastar de vez da sua mente a crença de não mereço. Se você sente que essa frase ecoa dentro de você, esse é o momento de abrir espaço para o novo. Agora respire fundo, porque vamos entrar em contato com o que está por trás da sua conversa interna. Você já percebeu que muitas vezes não é a lógica que dita suas decisões financeiras, mas sim as emoções invisíveis que moram dentro de você? Elas aparecem silenciosamente como vozes suaves, mas são elas que moldam seus comportamentos. A primeira delas é a culpa. A culpa diz: se eu tiver mais, estarei tirando de alguém. Ou, se eu digo não, estou sendo egoísta. A culpa se disfarça de bondade, mas na verdade é um peso que não permite que você se coloque em primeiro lugar. Depois vem o medo. Ele sussurra: se eu tentar, vou fracassar. Se eu mudar, posso perder quem está ao meu lado. O medo parece proteção, mas é apenas uma prisão disfarçada de segurança. E então aparece a vergonha. Essa é a mais silenciosa de todas. A vergonha não precisa falar muito, porque ela age como uma sombra que cobre tudo. É a sensação de que você não é suficiente, que não importa o que faça, nunca vai merecer. Pare por um momento e observe. Quantas vezes você disse sim a algo que não queria porque sentiu culpa? Quantas vezes desistiu antes de tentar porque o medo te paralisou? Quantas vezes deixou de pedir, de sonhar ou de agir porque a vergonha te fez acreditar que não valia a pena? Essas emoções se escondem atrás de frases. Aparentemente, elas são bem inofensivas. Eu não posso, eu não mereço, não é para mim. Mas agora você começa a enxergar que cada uma dessas frases não é a sua voz verdadeira. São ecos do passado. São marcas de experiências antigas, de mensagens que talvez você tenha recebido ainda criança e que continuam se repetindo sem que perceba. Quero que faça um exercício simples. Feche os olhos e volte a um momento em que disse sim, mas queria dizer não. Veja essa cena como se fosse um filme. Quem estava ali? O que você sentiu? Identifique. Era culpa? Medo? Ou vergonha que estava no controle? Só de reconhecer isso, você já tira o poder dessas emoções. Agora leve a mão ao peito e repita em silêncio. Reconheço o que sinto, honro minha emoção, mas não sou governada por ela. Respire, inale contando 4 até 4, segure contando até 4 e exale contando até 6. Ao exalar, imagine a culpa saindo como uma névoa cinza. Na próxima respiração, deixe o medo se dissolver como poeira levada pelo vento. E depois, sinta a vergonha derretendo como gelo sob o sol. O que sobra quando essas emoções se vão? Um espaço aberto, um silêncio leve, uma calma bem profunda. Esse é o seu eu verdadeiro, livre das correntes invisíveis. Nos próximos minutos, você vai transformar esse reconhecimento em aprendizado, vai aprender a usar as suas emoções como sinais em vez de correntes. Porque quando você entende o que está por trás do seu sim e do seu não, você descobre o caminho para escolhas conscientes. E lembre-se, a voz do não mereço
ainda ecoa forte dentro de você. No comentário fixado, há uma oportunidade de reprogramação que pode ser o seu próximo passo nessa jornada. Antes de irmos mais fundo, preciso que você entenda algo. Estar inscrito nesse canal não é apenas clicar em um botão, é escolher um espaço diário de transformação. Ao se inscrever, você cria um compromisso silencioso consigo mesmo, um compromisso de acordar, de não viver mais no automático, de não repetir os mesmos padrões de sempre. Agora, inspire profundamente e solte. Já vimos como sua mente guarda conversas internas que podem limitar sua vida. Já reconhecemos as emoções que sustentam essas conversas. Agora é hora de dar o próximo passo. Transformar esse reconhecimento em aprendizado prático. Imagine que sua vida financeira é como um jardim. Durante anos você plantou sementes sem perceber. Algumas sementes foram de medo, outras de culpa, outras de frases como não mereço. Hoje você olha para o jardim e vê ervas daninhas em vários cantos, mas também existem espaços vazios, prontos para novas sementes. A pergunta é: o que você vai plantar a partir de agora? Para isso, você precisa de um filtro, uma forma de escolher com consciência. E esse filtro começa com perguntas poderosas. Perguntas que não aceitam respostas rápidas. Perguntas que obrigam você a parar, refletir e decidir com clareza. Aqui estão algumas delas. Respire fundo e deixe cada uma ecoar dentro de você. O que realmente importa para mim neste momento da minha vida? Estou dizendo sim a algo por escolha ou por medo? Essa decisão me aproxima ou me afasta da vida que quero construir? Estou repetindo um padrão antigo ou criando algo novo? O que eu perco se digo sim agora? O que eu ganho se digo não? Estou tomando a decisão para agradar alguém ou para honrar a mim mesmo? Se eu não tivesse medo do julgamento, qual seria a minha resposta? Essa escolha faz minha energia se expandir ou se contrair? Se eu olhar para a minha vida daqui a 5 anos, ficarei orgulhosa deste sim? Essas perguntas são como lanternas que iluminam cantos escuros da mente. Elas revelam o que antes estava escondido e mostram que a verdadeira clareza não vem de ter todas as respostas, mas de se permitir fazer as perguntas certas. Feche os olhos e imagine-se em uma encruzilhada. Em um dos caminhos está o sim automático, rápido, confortável, mas pesado. No outro está a pausa, a respiração, o tempo de aplicar o filtro. Quando você escolhe o segundo caminho, talvez sua resposta ainda seja sim. Mas será sim consciente, alinhado? E quando for não, será um não que liberta em vez de aprisionar? Pegue agora um papel e escreva essas 9 perguntas. Coloque-as em um lugar onde possa vê-las todos os dias. Porque cada vez que você usa essas frases, você fortalece o músculo da decisão consciente. Repita comigo em silêncio. Aprendo com o meu passado, transformo dor em sabedoria, escolho com clareza. Nos próximos minutos você receberá algo ainda mais poderoso. Palavras prontas, frases que vão servir como escudo quando a vida exigir de você um limite claro.
Você vai aprender não apenas a pensar diferente, mas a falar diferente. E cada palavra será uma chave que abrirá espaço para a sua liberdade. Respire fundo e imagine este novo instante como um amanhecer interno. Ao seu redor, visualize um círculo dourado de energia que se expande suavemente. Esse círculo não é uma barreira rígida, mas um espaço sagrado. Ele marca a linha entre o que é seu e o que pertence ao mundo lá fora. Durante anos, você deixou que outras pessoas, expectativas e até suas próprias inseguranças invadissem esse espaço. Mas a partir de agora é diferente. Este é o momento em que você começa a fortalecer os seus limites. Pense por um instante em quantas vezes disse sim quando queria dizer não. Cada um desses sims arrancou um pedaço da sua energia. No início parece pequeno, mas com o tempo vai se acumulando. Você se sente drenado, cansado, vazio, sem forças para o que realmente importa. E sabe por quê? Porque não havia limites claros. Fortalecer seus limites é como treinar um músculo. No começo pode parecer desconfortável, estranho, até doloroso. Mas quanto mais você pratica, mais natural se torna. E de repente, você percebe que não precisa mais se explicar, justificar ou se encolher. O seu não é suficiente. E é aqui que entram as palavras. As palavras que você escolhe são como escudos invisíveis. Elas protegem sua energia, definem seu espaço e, ao mesmo tempo, comunicam respeito. Quero que você experimente agora algumas frases poderosas que podem se tornar suas aliadas. Obrigada por pensar em mim, mas nesse momento não posso assumir isso. Agradeço a oportunidade, mas preciso priorizar meu tempo e meu descanso. Isso não funciona para mim agora, mas desejo o melhor para você. Tenho um compromisso pessoal de não acumular tarefas além do necessário. Prefiro repetir um pouco antes de dar uma resposta final. Observe como cada frase é firme e ao mesmo tempo suave. Elas não atacam, não criam conflito, apenas mostra que você respeita a si mesmo. Agora feche os olhos e se veja em uma cena futura. Alguém se aproxima com um pedido. Você sente o impulso antigo de dizer sim, mas dessa vez você para, respira, visualiza seu círculo dourado ao redor. E então, com calma, responde usando uma dessas frases. Percebe a diferença? Em vez de peso, você sente leveza. Em vez de culpa, sente paz. É importante lembrar, limites não afastam o amor. Pelo contrário, eles criam espaço para relações mais verdadeiras, mais saudáveis. Porque quando você se respeita, ensina o outro a respeitar também. Repita comigo em silêncio. Meu tempo tem valor. Minha energia tem valor. Meu não também é amor. Sinta como essas frases se instalam dentro de você. Cada palavra é como um tijolo que fortalece os muros invisíveis do seu espaço sagrado. E lembre-se, você não precisa começar dizendo grandes nãos. Comece pequeno. Rejeite uma tarefa desnecessária. Diga não a um convite que não te acrescenta. Diga não até mesmo ao seu próprio impulso de querer agradar todo mundo. Esses pequenos atos criam a base para os grandes limites que mudarão sua vida. Respire mais uma vez. Inale profundamente. Segure e solte devagar. Com cada exalação,
Imagine seu círculo de luz dourada ficando mais forte, mais claro, mais protetor. Este é o treino invisível que você pode repetir todos os dias. Nos próximos minutos, vamos dar o último passo dessa jornada, transformar tudo isso em prática real, como um plano simples que você pode aplicar ainda hoje. Um plano de 7 dias que vai consolidar os novos limites e criar uma nova relação entre você e sua prosperidade. Mas antes de avançar, grave essas palavras no coração. Um não dito com amor é muitas vezes o maior presente que você pode dar a si mesmo e ao mundo. Agora que você já reconheceu seus pensamentos, entendeu as suas emoções escondidas e aprendeu a criar limites claros, é hora de transformar tudo isso em ação. Porque a verdadeira mudança não acontece apenas no nível da consciência. Ela se consolida no dia a dia, nos pequenos passos que você escolhe dar. E para que você não se perca no caminho, quero deixar aqui um plano simples de 7 dias. Pense nisso como um treino prático da sua nova mente. Um compromisso de 1 semana que pode abrir portas para uma vida inteira. Dia 1. O espelho da consciência. Reserve 10 minutos para escrever uma lista com todas as situações da última semana em que você disse sim quando queria dizer não. Não precisa se julgar, apenas registrar. Este é o espelho da sua verdade. Dia 2. Nomeando as emoções. Escolha uma dessas situações e se pergunte: o que eu senti quando disse sim? Culpa? Medo? Vergonha? Ao dar nome a essa emoção, você tira o poder dela. Dia 3. O primeiro não. Hoje você vai escolher uma pequena situação para praticar o não. Pode ser recusar uma tarefa desnecessária, um convite que não te acrescenta, ou até mesmo dizer não ao seu impulso de se sobrecarregar. Dia 4. O diário das perguntas. Pegue 9 perguntas que vimos antes e aplique uma decisão real do seu dia a dia. Escreva as respostas. Veja como a clareza começa a surgir quando você se permite refletir antes de agir. Dia 5. O escudo das palavras. Escolha uma das frases de fortalecimento de limites e pratique em voz alta diante do espelho. Repita até que soe natural, até que sua própria voz te convence. Dia 6. O círculo dourado. Antes de dormir, feche os olhos. Imagine novamente o círculo de luz dourada ao seu redor. Veja como ele protege sua energia. Sinta que você pode descansar em paz, porque agora sabe que pode se proteger quando acordar. Dia 7. O compromisso. Hoje, escreva uma carta curta para si mesmo. Nela, declare que não viverá mais no automático, que seus nãos serão firmes e seus sims serão conscientes. Essa carta é o início do seu novo ciclo. Agora respire fundo. Você percebe? Em apenas 7 dias você pode iniciar uma mudança profunda. Pequenos passos que repetidos criam novos caminhos neurológicos no seu cérebro, novos padrões de comportamento e principalmente uma nova relação com você mesmo. E lembre-se, você não está sozinha nessa jornada. Ao se inscrever nesse canal, você recebe diariamente conteúdos que alimentam sua força interior, que lembram você de praticar, de crescer, de não desistir. Ser inscrito aqui é como ter um guia silencioso ao seu lado, sempre pronto a trazer uma palavra de clareza quando o mundo lá fora tenta te confundir. E se a voz do não mereço ainda ecoa dentro de você, no comentário fixado desse vídeo há uma oportunidade de reprogramação mental que pode acelerar sua transformação.
Esse é um presente que pode libertar sua mente dos padrões de escassez e abrir espaço para uma nova vida, uma vida de abundância e respeito próprio. Feche os olhos mais uma vez e repita comigo em silêncio. Sou livre para escolher, sou livre para proteger minha energia, sou livre para prosperar. Sinta essas palavras se espalharem pelo seu corpo. Guarde esse momento dentro de você, porque hoje você não apenas ouviu um vídeo, hoje você deu um passo para uma vida nova, onde cada escolha nasce da sua verdade e não do medo. E essa é apenas a primeira de muitas conquistas.